Entramos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, o momento da palavra, na reunião do cordão. Hoje, apostasia, parte 2. A diferença entre a queda de um crente e um apóstata. Como é que acontece isso? Como é que eu posso saber se eu estou apostatado, irmão Jairo? Ou se eu estou só cansado? Como é que eu posso discernir isso? Eu não tenho vontade de ler Bíblia, eu pego e me dá sono. Eu leio e não entendo nada. Não aparece ninguém para me explicar. Calma, meu irmão, calma, minha irmã, Deus está vendo. Aconteceu conosco. Teve dias que eu e a pastora Denise sentávamos, lendo de Gênesis e Apocalipse. Ela é professora de história. Era fácil compreender a historicidade bíblica, mas não tinha condições de entender a revelação da palavra. Estava oculto aos nossos olhos. Por isso que o próprio Jesus falou que muitos fariseus eles vão ver e não vão enxergar, ou vão escutar e não vão ouvir, porque essa palavra ela não foi disponibilizada para que o homem tenha a presunção de querer manipular outros, apesar de a religião fazer isso e fazer muito bem feito. Só que vão prestar contas com o Criador no dia do juízo. Quando eles chegarem lá em cima, mas Senhor, Senhor, em teu nome eu operei curas, milagres, maravilhas, expulsei demônios. Realmente eles fizeram tudo isso. Não pensa você que eles não fazem. Fazem sim, não tem armação não, eles fazem. Só que a maneira de eles fazerem vai pesar na salvação deles. O escritor é Hebreus, a gente fala escritor é Hebreus, evidentemente, porque a teologia não sabe, né? Ficam fazendo ilações de que seria o apóstolo Paulo, mas nos escritos originais não aparece a autoria. Por isso que quando a gente vai ler Hebreus, carta aos Hebreus, a gente fala o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 8. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, as virtudes do século futuro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à ignomínia, à humilhação, vergonha, desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil, proveitosa àqueles que a cultivam. Recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, os cados e abrolhos, é inútil e logo será rejeitada e amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Entendemos que quando Deus permitiu que essa carta fosse escrita, Deus está falando que todos nós podemos dar frutos. Há pessoas que têm a presunção de achar que ela está frutificando, então ela está cumprindo o propósito de Deus. Mas é necessário que nós observemos que tipo de fruto essa pessoa está produzindo. Porque a igreja viva do Senhor, aquela noiva que será arrebatada, é importante que nós produzamos frutos dignos de arrependimento. E aquele que está apostatado, que teve uma experiência com Deus, que teve a experiência de conhecer e conviver com a palavra todo dia, especialmente esses que começaram dentro de instituições evangélicas, instituições católicas, porque é ali que realmente o crente tem a experiência de, num primeiro momento, conhecer mais aprofundadamente as Escrituras, para que ela possa entender e discernir o Evangelho, coisa que muitas vezes é negado. A estrutura religiosa, ela por si só, muitas vezes, não a sua totalidade, mas muitas vezes, ela negligencia os ensinamentos de Cristo em benefício de uma teologia que possa trazer resultados pessoais, mas não para o reino de Deus. E é por isso que a apostasia acontece nesses ambientes, porque ela é contrária aos frutos do que Deus quer que nós produzamos. Então, se nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento, esse contexto histórico dessa carta, no caso aqui de Hebreus, no capítulo 6, ela foi escrita para a igreja cristã, formada essencialmente por judeus. Os judeus que naquela época haviam se convertido, haviam tido uma experiência verdadeira, próxima, pessoal com Jesus Cristo, e resolveram se afastar. Eles tiveram uma experiência com Jesus, não que Jesus tenha deixado o cristianismo. Eu falo a expressão cristianismo, que é uma ideologia humana, apenas para que vocês compreendam que naquele momento, naquele encontro, quando aqueles judeus se reuniam com os cristãos, eles tiveram a oportunidade de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus através de Jesus, o Verbo encarnado. Só que de repente, por medo de perder a vida, perder bens, perder patrimônio, perder vantagens, eles deram literalmente as costas para Jesus e voltaram para o judaísmo.
A gente vê isso acontecer muito nos dias de hoje. Há pessoas que se aproximam especialmente do cordão de 3 dobras, especialmente os desigrejados. Essa expressão a gente não tem um fundamento etimológico, mas é uma gíria que a gente usa para tentar explicar pessoas que não estão participando de nenhum grupo religioso, porque não há como você se desigrejar. Estão soltas pelo mundo, nenhum grupo espiritual. Mas o que a gente percebe, que no primeiro momento, especialmente quando as pessoas estão enlutadas, apavoradas com seus problemas, mergulhadas em catástrofes, em seus dilemas, elas correm para o dono da bênção, mas não atrás do abençoador, e sim daquilo que o abençoador pode lhes dar. E aí começa uma relação de barganha, onde muitos ministérios, infelizmente, praticam essa teologia maligna, chamada teologia da prosperidade, que é uma doutrina de demônios. Alguns vão me chamar de herege, certamente, mas como eu já disse no vídeo 1, a parte 1, está bem claro lá que o meu compromisso é com as Escrituras e não com organismos religiosos, não com estatutos humanos. Assim como Paulo, ele sempre disse que a minha palavra não é de persuasão humana, mas é o próprio Espírito me inspirando a falar. E nós do Cordão de 3 Dobras, por ser um ministério cristão, temos o compromisso de falar o que Cristo, Jesus, o Verbo encarnado, nos manda que falemos. Então essas pessoas acabaram se afastando de Jesus já naquela época. Elas enfrentaram morte, abandonaram a fé e voltaram para o judaísmo. Hoje muitos ex-religiosos de outras religiões, de outras crenças, entendendo que Jesus é o único Senhor e Salvador, aparentemente, confessaram Jesus com sua boca. Fazemos uma oração de praxe, quando as pessoas chegam e abrem seu coração, porque o coração a gente não tem como sondar, só Jesus. Só Jesus que pode conhecer, a gente não tem condição. Mas a gente faz a oração, o apelo, para que a pessoa se renda, reconhecendo seus pecados, pedindo perdão de cada um deles e pedindo a Deus que Ele se torne, a partir daquele momento, o único, exclusivo e eterno Salvador de suas vidas. E essa oração eu procuro fazer com uma certa didática, para que não seja algo decorado, mas para que seja algo entendido, para que futuramente as pessoas também possam evangelizar outros, porque este é o propósito do ID, é você aprender, praticar e ensinar. Não há condição de você tão somente ler a Escritura e ficar com aquilo guardado no teu coração. Eu estou bem, me fecho no meu clã, na minha família, e você pode perceber que ao fazer isso, você não praticando as Escrituras, você chama juízo sobre a tua vida. Não obstante, a gente vê famílias opressoras, oprimidas, as que oprimem e que são oprimidas. Por quê? Porque não praticam a verdade. Elas leem sobre o amor, mas não amam. Elas lembram, elas leem sobre juízo, mas não praticam a justiça. E assim as pessoas vão se apostatando até nos seus lares. Mas essa apostasia escrita aqui em Hebreus, ela fala essencialmente nas instituições denominacionais cristãs, chamadas comumente de igrejas católicas e ou igrejas evangélicas. Veja o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 5, versículos 12 e 14. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. É pelo fato que essas pessoas que estão nessas denominações não amadurecerem espiritualmente, não se converterem de verdade, apenas desceram as águas, foi um batismo como testemunho, que tem valor sim diante de Deus, diante da igreja, mas Deus vê o som do coração, porque Deus não vê o homem como o homem vê, Ele vê o coração. Ele vê na tua atitude o que está lá dentro de ti, lá no teu íntimo, e é através dessa atitude que tu começa a gerar frutos, seja cardos e abrolhos, ou frutos dignos de arrependimento, frutos bons, porque a chuva cai para todos. É o que Hebreus 6 fala na leitura anterior. Mas nesse momento, nesse capítulo 5, Deus quer falar conosco essa noite, que muitos estão aí ocupando cargos eclesiásticos, e já falei no vídeo anterior, que sentam-se nas suas cadeiras, sentem-se inclusive entronizados, como se Deus fosse, quando na verdade eles deveriam estar servindo numa outra dimensão, num outro propósito. O ensinamento deveria ter uma outra didática segundo Cristo, e não segundo aquela teologia sistematizada de manipulação, para que vidas que chegam ali sejam submissas a eles, a um sistema, através do medo, através da opressão colocada, do jugo colocado sobre eles, que Jesus denuncia em Mateus. Eles atam fardos pesados sobre os filhos de Deus,
que nem eles mesmos querem colocar. E eles próprios não se alimentam da palavra. Eles têm conhecimento teológico, conhecem profundamente o livro Bíblia, conhecem as Escrituras, mas a palavra, a revelação daquilo que Jesus quer falar, eles não conseguem conhecer. Não é acessível a eles, por isso que eles continuam no leitinho espiritual, quando já podiam estar ajudando pessoas, alimentando com comida sólida, que é o que nós do Cordão procuramos fazer, e incentivamos as pessoas a conhecerem as Escrituras por causa disso. Veja que o mesmo escritor aos Hebreus fala no capítulo 3, versos 12 a 19. Cuidado, irmãos, muito cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Isso é um perigo. Pessoas que muitas vezes acompanham nossas reuniões e torcem o nariz. O que esses caras estão fazendo? Culto doméstico. De novo, pregação, outra semana de novo. Pô, mais uma reunião do Cordão. Coisa chata isso. Que lenga-lenga braba é essa? Tem gente nesse espírito. Gente que está nos assistindo, inclusive. Gente que cria divisão na sua própria família. Porque uns querem a palavra, outros rejeitam. Não te apavora, meu irmão, não te apavora, minha irmã. Permaneça firme na fé. E interceda pelo teu cônjuge, pela tua cônjuge, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu familiar que está refutando a palavra. Para que ele não se torne um coração perverso e incrédulo. E Deus vai honrar a tua oração. Em alguma forma, de alguma maneira, Deus vai trabalhar no caráter dessa pessoa, porque há uma promessa de que eu e a minha casa, você e a sua, serviremos ao Senhor. Então, esse coração perverso e incrédulo, aqui Deus está falando para a igreja, os irmãos da igreja. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, não é para amanhã. Não deixa para amanhã o que você pode falar hoje. Não deixa para amanhã o que você pode dizer hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque nós não sabemos amanhã Deus pertence. Lá em Mateus 6,34 nos diz a palavra: basta a cada dia o seu próprio mal. Então não fica postergando coisas que você pode fazer hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, até Jesus voltar, a confiança que tivemos desde o princípio. Quando você chegou a conhecer o Evangelho, seja dentro de uma instituição evangélica, ou através dos nossos vídeos, ou através de uma oração que fizeram na tua casa, você se quebrantou, você chorou, você gemeu, deu o teu dízimo, começou a ler a Bíblia, escutar louvores, começou a orar, chorava na presença de Deus. Assim era o princípio. Mas de repente você não viu aquele resultado instantâneo, aquela oração Nescau ou Todd que você bota no copo, mexe e já tem o resultado ponto para beber. Não, não é assim. Deus muitas vezes permite que nós passemos um tempo ali naquele jejum espiritual para ver o que está no nosso coração. Ele nos prova para ver se de fato o que nós estamos buscando dele, para que ele possa derramar a sua plenitude, porque ele nos prometeu lá em João 10,10 na parte B que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é vida miserável, mas ele quer saber o que está no nosso coração. Portanto, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração, como aconteceu naquela rebelião do povo de Israel lá no Egito. Não façam isso, não façam. Lá no deserto eles ficaram anos e anos rodando em círculo, porque não cumpriram os desígnios de Deus. E tem gente que fica assim, irmãos, que nem cachorro brincando com o rabo, não sai do lugar, e fica achando que Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não, é você que está realmente esfriando na fé, endurecendo seu coração, candidato à apostasia, porque você não permitiu que o Espírito Santo se instalasse na tua alma para poder te regenerar, nascer de novo, para que através dessa nova criatura você possa ser alvo das bênçãos de Deus. E quem foram os que ouviram e se rebelaram? Quem foram esses? Não foram todos aqueles lá de Moisés que tirou do Egito? Contra a quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Olha como essa carta ela é didática. Ela fala claramente as características que levam você a se afastar de Deus: a dureza, a desobediência, a teimosia. Volta para trás, que nem aquele povo judeu que, conhecendo Jesus, conhecendo a religião da época que falava sobre Cristo, naquele encontro dos cristãos, de repente volta a um judaísmo. E assim tem sido muitos religiosos que não largaram a religião e ficaram presos somente por um momento, somente no princípio, aquele ensinamento de Cristo que lhe fez bem, que trouxe milagres, trouxe testemunhos, mas não perseveraram.
apeguemos-nos até o fim, diz a palavra, não somente no princípio. Capítulo 10, versículos 26 e 27 de Hebreus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, por vontade própria, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. No verso 31, o escritor fala, do mesmo Hebreus 10, horrenda coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu lembro quando religioso, a gente sempre tinha devoção a santos, a entidades afros, e as pessoas que professavam aquela religião, aquela fé, diziam: não, você com esse orixá, com esse caboclo, com essa entidade, ninguém te tira da mão dele. Esse aí é o que manda, esse aí caiu na mão dele, deu para ti. Mas ninguém sabe o quão poderoso é o Deus que criou o céu, a terra e essas entidades. Aí tu vai dizer, horrenda coisa é cair na mão desse Deus. Por isso que Deus quer que nós tenhamos temor, não medo. Porque o medo, ele é o contrário, ele é antagônico à fé. O medo, ele é a ausência do amor. Porque o amor de Deus e o amor a Deus, o amor ao próximo, amando Deus no próximo, ele lança fora todo medo. E você consegue desenvolver esta aliança com o teu Criador. Você consegue desenvolver esse temor. E você nunca vai se preocupar em cair nas mãos desse Deus. Porém, quando nós negligenciamos essa verdade, nos tornando inimigo de Deus, ao cair nas suas mãos, só sua misericórdia. Então, irmãos, a gente leu até aqui e fica o questionamento. Será que essa palavra, até aqui ministrada, é para pessoas que estão salvas? É para aquele crente que vai à igreja, que frequenta, ou que acompanha os vídeos de casa, você que é alguém que está caminhando conosco, ainda que não se identifique como um irmão, um membro desse corpo chamado Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, porque a nossa visão é a nossa liberdade pela qual Cristo nos libertou, e você está ali tipo um crente 007, não fala para ninguém, mas está se alimentando dessa verdade, e está lá quietinho, ser salvo, e sentir aquela regeneração, aquele crente que, mesmo arrependido, ele pode perder a sua salvação. Será que vai perder? Será que ele vai ser condenado? Ele pecou e agora está condenado? Ele fez uma bobagem de manhã, está condenado. Ou então, de manhã ele estava bem, estava jejuando, estava orando. Aconteceu algo que, para tarde e para noite, ele fez uma bobagem daquelas assim, de arrepiar o cabelo. Ah, o irmão caiu, a irmã caiu, perdeu a salvação. Será que essa palavra é para isso, irmãos? Pode alguém, adotado na família do Senhor, lavado, remido, regenerado pelo sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito Santo, ao ter pecado num momento, no outro, estar condenado? Será que é isso? Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Como Paulo fala em Romanos 8,35. Será que tem alguma coisa que possa nos afastar? Então é importante que aprendamos a distinguir o membro da igreja visível da igreja invisível. Há muitos que naquele dia vão nos causar surpresa. Jesus falou para os fariseus que prostitutas, publicanos, precederiam eles no reino de Deus. Porque a igreja invisível não é aquela que carrega uma placa. A igreja invisível somos nós que professamos a fé do amor, o evangelho de Cristo, ajudando, dando pão para quem tem fome, dando água para quem tem sede, dando roupa para quem está nu, visitando o doente ou o que está preso. O evangelho é isso, é amar Jesus no próximo e não fazer da religião o seu próximo. Quando o próximo é o gasofilaço, tua oferta ou aquilo que tu chama de dízimo é depositada, é isso que agrada o Senhor. Há estruturas religiosas que fizeram disso um grande comércio, porém há outras sérias, que têm o verdadeiro evangelho, que sustentam com homens de Deus, que ensinam essa verdade da igreja invisível, ainda que participantes de um corpo visível. Mas Deus, todavia, não se deixa enganar. Ele conhece o coração de cada um. Por isso que não é possível o ser humano julgar. Como fala 2 Timóteo 2,19, só Deus, só o Senhor conhece quem pertence a Ele. Não cabe a nós dizer, aquele foi para o inferno. Não, aquele se apostatou. Não, aquele está só cansado. A gente está aqui para instruir, para orientar e para pregar a verdade. E dizer que a partir do momento que você pratica essa realidade espiritual, você corre o risco de entrar nessa apostasia. O texto de Hebreus, portanto, não se trata daqueles crentes salvos que caíram, mas trata daqueles que frequentaram uma igreja visível, ocuparam até cargos e caíram em pecado e nunca mais foram recuperados, pois deram as costas para Cristo e nunca mais se arrependerão, porque nunca foram salvos
Existiram vários na história. A gente vê ali o Judas Iscariotes foi um apóstolo. Ele não se arrependeu, irmãos. Bateu aquele remorso nojento nele, que depois levou até ele se enforcar. Ao contrário de Pedro, que o negou 3 vezes, ele se arrependeu. E não só foi salvo, como foi restaurado. Se Judas tivesse se arrependido, seria restaurado. Há teologias que pregam coisas estranhas por aí. Nós nos atemos somente às Escrituras e fazemos relações à Escritura. Porque se Judas tivesse se arrependido, ainda que ele tivesse apostatado, ele poderia ter o perdão de Deus. Por isso que a apostasia declara que é impossível estar em arrependimento. Davi adulterou, prostituiu, mas não estaria em apostasia. Então muitas vezes nós julgamos alguém pela intensidade, pelo grau de pecado que ela cometeu, achando que é imperdoável aquilo que ela fez. E muitos acabam excluídos de estruturas religiosas. Há pessoas, por exemplo, que ao trocar de denominação, e eu falei no vídeo, parte 1 de apostasia, que a religião distorce o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 19, quando João fala que eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Aqui João não está falando de membro de igreja, da placa da denominação A, que saiu e foi para outra denominação. Isso é absurdo, é uma incoerência a religião falar nisso. Eu estou tocando novamente nesse tema, porque é um tema que precisa ser exaustivamente falado. Há pessoas que se apostataram por causa dessa palavra distorcida, meus irmãos. Pessoas que saíram porque não suportaram mais aquela doutrina, aquela teologia, que muitas vezes era carregada só de dogmas humanos e não tinha absolutamente nada de Jesus. E as pessoas se sentiram perdidas, algumas até migraram para outras denominações do mesmo movimento, seja ele pentecostal, neopentecostal, batista, mas muitos, os quais a gente praticamente cuida hoje, ficaram desigrejados, não conseguiram mais se identificar com nenhuma dessas religiões, com nenhum desses grupos, com nenhuma dessas denominações, porque entenderam que nenhuma delas fala a verdade. E é por isso que Deus tem levantado nessa última hora, como o profeta Joel fala na sua palavra, que nos últimos dias o Espírito se derramaria sobre toda a carne, para que nós pudéssemos profetizar, ensinar e pregar esse evangelho, velho, jovem, todos. Então você vai entendendo com a prática da leitura e a prática da convivência desse amor, que essa palavra da primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, são pessoas que viraram as costas para Deus, que não querem mais saber de Deus. Voltaram para a prostituição, para o adultério, não querem ter nada com Deus, muito menos vão pensar em orar em suas casas, vão pensar em perdoar. São pessoas carregadas de ódio, de soberba, são pessoas que carregam a sedução no seu coração, sempre para obter vantagem, nunca pensando no próximo. E existem pastores assim dentro de igrejas. Por isso que a apostasia, a própria palavra nos fala que ela é direcionada à igreja do Senhor, porque é lá que está o apóstolo, é lá dentro que existe o crente convertido e o apóstolo, é lá que está o joio e o trigo. Isso é importante, esse discernimento, para que você se enxergue e tire esse peso da tua alminha, você que me acompanha, meu irmão e minha irmã, pare com esse peso, esse cargo, esse jugo que colocaram nos teus ombros, porque se você é um apóstata, então nós do cordão também somos. Se o critério para julgar você em cima dessa palavra, que pelo fato de a gente ter saído de um meio cristão evangélico, não sermos pertencentes àquele grupo, nós estamos, portanto, apostatados porque não somos daquele grupo, é mentira. Veja o que fala em Hebreus, mesmo capítulo 6 que nós começamos, agora no versículo 9, falando para a igreja do Senhor, para mim e para você. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, pois que aqui está sendo falado da igreja, e não aos apóstatas. Lá dentro tem salvos e apóstatas, diferenciando os crentes que estão na igreja e são convertidos dos apóstatas, que também estão na igreja, mas não são convertidos. Eu reitero isso várias vezes para que você entenda que o fato de alguém colocar um terno, uma gravata ou uma saia, carregar uma Bíblia embaixo do braço, falar língua estranha, aqueles cacoetes de crente, língua labre-sub como um daçanetas, quando não tem essência, é só uma glossolalia, é só algo decorado, como já falamos no vídeo sobre as línguas estranhas, e tantas outras coisas que parecem ser coisa de conversão, mas não é, porque não houve a verdadeira metanoia, a mudança de mente. Essas pessoas até conheceram, praticaram essa verdade teologicamente, mas nunca se regeneraram. Desceram as águas, se batizaram, se molharam, tomaram banho no rio ou na piscina, mas não foram queimados
pelo fogo do Espírito Santo, que sela, que testifica que a partir de então você está escondido debaixo das asas do Altíssimo, cobertos pelo sangue do Cordeiro, dignos de comer do corpo e do sangue. E esses só ficaram fazendo número. Por isso que 2 Timóteo 2,19 nos diz a palavra: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor, apenas Ele, conhece quem lhe pertence. Não julgue aquele que está dentro da sua denominação, se ele é um apóstata, porque todo aquele que confessa o nome do Senhor, ele se afasta da iniquidade, porque a confissão ela é verdadeira. Ele não consegue, ele se desvia, mas ele fica inquieto. A pessoa, quando é convertida de verdade, ainda que ela caia, porque crente cai, irmãos, entenda isso. Não associe todo aquele que cai que ele vai ser um apóstata, não. Todo apóstata cai, mas nem todo que cai é apóstata. Você vai diferenciar quando a pessoa persevera em querer se levantar e não tem forças. A gente vê muitos irmãos chegando aqui: irmão Jair, eu perdi as forças, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. Só pelo fato de ele querer se levantar, a graça de Deus vai estar sobre ele. Portanto, o que o diferencia de um apóstata é o simples fato de o querer efetuar de Deus ter poder nele, quando no apóstata não tem. Ele está tão blindado contra o amor de Deus, ele tornou-se um anticristo, um diabo, a ponto de refutar essa verdade que é a palavra, que ele não quer saber mais de Deus. Então, irmãos, quando você entender isso, que essa apostasia ela se deu devido ao aumento da maldade, como fala Mateus 24, 12 e 13, que o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, praticando, será salvo. É praticando o Evangelho. Não adianta você se encher de conteúdo, de informação, de leitura. Há pessoas que me perguntam: o que você acha do curso de teologia A, teologia B? Eu acho tudo válido, todas as coisas são lícitas, mas algumas não convêm. Se você virar um doutor da lei, um fariseu, aquilo já não vai ser bom. Mas se a forma que você administrar e ministrar esse conteúdo que você vai aprender, você pode ser tanto um fariseu, apóstata, como você pode ser um servo útil, ao invés de ser um servo inútil. Você pode permitir que a igreja do Senhor seja alcançada por esse conhecimento de forma espiritual, não de forma teológica. Porque lá no céu não haverá ensinamento, lá haverá só adoração. É importante que se entenda: estamos aqui para ganhar almas. Grande coisa é a gente que tem essa visão, esse desejo de trazer pessoas, não para uma religião, não para uma seita, não para um lugar, um local, um aprisco. Não, é o aprisco do Senhor, para as ovelhas do Senhor. 1 Timóteo 4,1 fala: mas o Espírito expressamente diz que os últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. São pessoas que querem fazer um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Falei também disso no primeiro vídeo, na primeira parte. Porque elas não querem Deus segundo a essência divina. Elas querem criar um Deus segundo a sua construção, segundo as suas concupiscências, e acabam se distanciando do Deus verdadeiro e ficam chamando para si juízo devido à idolatria, devido a semideuses. Então eles ficam orando para deuses mortos, que a Escritura nos ensina que são doutrinas de demônios. Porém, nós, da Igreja Viva do Senhor, nos conectemos nessa palavra de Paulo, na sua primeira carta, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Todos nós que estamos aqui professando uma fé, de nos preocupar com o próximo, não apenas orando, mas instruindo, apresentando esse Evangelho, para que eles possam ter uma vida na sua plenitude, porque aquele que não conheceu Jesus de verdade não tem vida, ele só existe, ele só está aqui respirando. É um ser humano funcional, ele vive como qualquer criatura que tem vida, como uma árvore, como um cachorro, como um gato. Mas você se torna filho de Deus, você é mais que criatura quando o Altíssimo habita no teu ser, quando você se torna templo do Espírito Santo, quando você se torna igreja viva, pedra viva do Senhor. A partir do momento que você tem essa experiência e ela se instala dentro de ti, você nunca vai apostatar. Mesmo que caia, se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Porém, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é aquilo que possa te até arrancar dessa terra. Você vai pecar, Deus vai te perdoar? Claro que vai. Você vai pagar o preço. Toda a ação tem uma reação. Deus quer que nós aprendamos a cultuá-lo de forma racional. Então não vai cair em contradição. Não pensa que você vai zombar de Deus. Não pensa que agora você vai, legal essa palavra, vou tirar uma onda com Deus. Não pensa nisso.
Você já perdeu antes de fazer, porque Deus ele conhece a tua mente, ele conhece o teu passado e o teu futuro, porque para Deus não há essa cronologia. O cronos é coisa do homem. Para Deus só existe o kairos, o tempo dele. Essa linearidade do tempo de Deus, nós só vamos entender quando estivermos face a face com ele. Por isso é importante que nós perseveremos, o que nos qualifica, o que nos identifica como servos cristãos, não como religião, não como alguém que professa um cristianismo humano, mas seguidores de Cristo, segundo a vontade de Jesus. Esses que perseverarem até o fim serão salvos, ainda que caia, ainda que peque, se arrependendo, Deus o perdoará. Não por acaso, Deus, uma vez questionado, confrontado com as leis de Moisés, quando foi questionado quantas vezes se deveria perdoar alguém, 70, segundo a lei, ou 70 vezes 7, que não é uma matemática, mas sim sempre, todas as vezes, perdoar o teu próximo, perdoar quem te ofende, você pedir perdão, sempre estar em harmonia com o teu próximo, independente de ele entender. Há pessoas que a gente vai e pede perdão, e a pessoa não nos perdoa, mas nós estamos liberados daquele jugo, daquela opressão. São indícios de que você está verdadeiramente firmado na rocha. Porém, aquele que se esfria na fé, se apostata, desses tais nem saudades. Afaste-se deles, porque vem chegando aí o anticristo. Fique atento, não fique disperso, fique conectado na rocha, firmado os teus pés em Cristo Jesus e a tua mente no céu, através da leitura da palavra, através das orações. E o Ministério Cristão Cordão de Três Dobras está aqui à disposição do Reino de Deus para servir, te ajudando, te instruindo, te orientando, sobretudo te amando como Cristo nos ordenou que amássemos. Não por obrigação, mas pelo prazer, pela sinceridade de fazer isso, porque nós já fomos alcançados. Que essa mensagem possa te trazer uma profunda reflexão da maneira como que estás caminhando na presença de Deus. Que Ele possa renovar as tuas forças e que você nunca mais, meu irmão e minha irmã, coloque no teu coração essa acusação do diabo de dizer para si mesmo: eu sou um apóstata. É mentira. Diga para Satanás: eu fui lavado, Satanás. Eu fui remido pelo sangue do Cordeiro e eu vou morar com meu Deus eterno, de eternidade em eternidade. E eu quero estar preparado, santificado, como a igreja, como a noiva, aguardando o noivo no dia do arrebatamento. Persevere na presença de Deus e você se surpreenderá com a paz que excede o entendimento, invadindo a tua vida em todas as áreas. Mesmo nos momentos de aflição, você vai desfrutar deste equilíbrio emocional e espiritual que só Jesus pode nos dar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia 11 de novembro do ano de 2020, na reunião do Cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações e misericórdias do Espírito Santo de Deus estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. O Senhor é minha força e também é meu escudo. Nele o meu coração confia, nele eu tenho refúgio. Eu clamo somente a ti, Senhor, porque tu és rocha minha. Não seja surdo para me ouvir, não te cales acerca de mim. O Senhor é minha força e também é meu escudo. Nele o meu coração confia, nele eu tenho refúgio. Que eu seja como os que descem a cova, ouve-me as vozes súplices quando a te clamar por socorro.